Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu sou Renata, estou falando aqui em nome do GFUT, organizando junto com a Marina mais esse GFUT Convida. É o último desse semestre, né? A UFMG vai entrar de recesso e a gente encerra aqui com uma convidada bem especial para a gente debater outros assuntos dentro dessa pegada que a gente está fazendo de metodologia de pesquisa na área do futebol. Lembrando a quem está nos assistindo, quem está vindo aqui pela primeira vez, hoje já está cheia a sala aqui, graças a Deus, que os outros encontros são todos gravados, os outros encontros estão disponíveis lá no YouTube, no canal do GFUT. O último, né, do mês de junho, que foi a Silvana, ainda não entrou, mas daqui a alguns dias vai estar disponível, mas os outros todos estão lá, quem quiser assistir e tudo mais. A quem está aqui presente também, a gente vai deixar um tempo de fala para a convidada. Quem tiver pergunta pode mandar no chat, que a gente vai organizando depois rodadas de pergunta para a gente debater. Ou quem quiser abrir microfone para fazer a pergunta, se inscreve lá, que eu e Marina vamos organizando aqui essa conversa. Também durante a fala, a Marina vai enviar os links de presença para quem tiver interesse no certificado, tá? Para a gente envia dentro de alguns dias. Então, quem quiser certificado, favor, preencher o link de presença que vai ser enviado no chat. Fora isso, tá tudo certo. Então, vou apresentar, dar boa noite para Ana Carolina Vimieiro, que é professora do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social na UFMG. Ela também é coordenadora do Coletivo Marta, que é um grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, e subcoordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da UFMG. Tem pesquisado, lecionado e orientado na área de comunicação e esporte, coordenando o grupo atualmente, que inclui, além das atividades do coletivo, a edição da revista Marta, que é uma iniciativa de crítica de mídia focada no monitoramento da mídia esportiva brasileira, a partir de uma perspectiva de gênero. Obrigada, Ana Carolina. Primeiro, agradecer sua participação. É sempre muito bom recebê-la aqui. Sala cheia, todo mundo ansioso para a sua fala. O Silvio quer falar um pouquinho e depois a gente dá o seu tempo para a apresentação. Silvio, pode falar. Não, eu só queria, além de agradecer a Ana, fazer um destaque muito importante, que durante anos aqui nós recebíamos os estudantes de comunicação, né, para fazer nossas disciplinas, né, e eles eram unânimes em dizer que o curso da UFMG de comunicação ele não tinha uma discussão sobre esporte. E a partir da chegada da Ana, né, então essa lacuna ela vai sendo preenchida, obviamente que ela deve estar com muito serviço, muita demanda, né, porque aí é uma demanda reprimida, mas dizer da importância da presença dela nos quadros da UFMG, né, dizer isso é fundamental. E ela é muito benquista pelos alunos, né, então eu acho que nós ganhamos bastante com essa presença dela e toda a competência. Então, obrigado 2 vezes, tá, Ana? Imagina, Silvio, eu que agradeço, né? Assim, os alunos continuam indo para a EFET, participando do GFUT, né? Vocês facilitam muito o meu trabalho, assim, né? Muitas vezes vou orientar TCC, né? Os alunos já vêm com formação, então eu acho que o GFUT e a EFET, né? Sempre tiveram uma importância muito grande na formação dos alunos que têm interesse em esporte, né? E continua tendo, assim, porque eles continuam procurando, né? Semana passada mesmo estava na banca do Ives e da Beatriz Calil, que são, né, colocaram lá nos agradecimentos ao GFUT. Então, esse trânsito deles continua, e eu acho que é bem importante, assim, para a formação deles mesmo. Eu queria também agradecer, assim, né, o nosso contato, né, com o GFUT. Ele sempre foi meio atropelado, né, por causa das coisas da vida, né? A gente está em 2 faculdades diferentes, estamos na mesma universidade, mas acho que talvez sejam 2 dos prédios mais distantes, inclusive, assim, né? Tá bem longe, mas a gente teve algumas trocas aí, né?
acho que lá no evento que a gente fez com o Carlos da Andréia, eu ando também aí, meus alunos atormentando bastante a Marina, né? Então, eu fico muito feliz, assim, de sempre que a gente pode, né, a gente trocar a mesma ideia. O GFUT, ele é muito importante, assim, na minha formação. Acho que eu nunca comentei isso com você, assim, né, mas eu me lembro muito daquele livro que vocês editaram em 2012, que é aquele Futebol nas Gerais, e ele foi muito importante, assim, porque eu comecei meu doutorado em 2012, e aí eu acho que aquele livro serviu um pouco assim de porta de entrada, sabe, para mim no estudo, né, do esporte, do futebol em particular. E aí muito por causa disso, assim, né, na comunicação. Se você não está no Rio, talvez eu acho que a gente tem poucas pessoas, né? Agora temos mais, mas no passado tínhamos poucas pessoas. E era muito difícil para a gente pensar, inclusive, o futebol como objeto de pesquisa, assim, né? Então, eu me lembro muito, assim, de eu lendo o livro, me lembro de como que o livro foi importante também para conhecer, assim, pessoas que depois eu fui conhecer mais o trabalho, né? Então, o trabalho do Rajão, o trabalho do Euclides, né? Então, é muito legal, assim, o GFUT tem essa importância mesmo de uma porta de entrada, tá, gente? Para eu compreender um pouco melhor, né, essa área, vindo da comunicação, e vindo de uma trajetória que até então não era sobre o esporte, assim, eu vou falar um pouco mais disso, assim, ao falar essa coisa dos métodos, mas eu acho que o GFUT teve essa importância, assim, na minha formação. Eu vou carregar aqui, então, a apresentação. Eu não consegui, assim, me organizar para falar sem uma apresentação, porque eu queria mostrar alguns gráficos, umas imagens, tomara que não fique muito cansativo. Pronto. Tá dando para vocês verem aí? Tá certinho, Ana. Então tá bom. Então tá, gente. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aí, né? Dessas possibilidades de pesquisa do futebol a partir da internet, assim. Eu vou falar aqui, né, de alguns caminhos, sobretudo, acho que os caminhos que a gente tem trilhado para olhar para culturas torcedoras, que eu acho que é o tema, assim, né, que tem mais conexão, inclusive, né, essa interface aí entre o meu trabalho e o trabalho do GFUT, mas a gente tem outras possibilidades também, vou tentar mencionar algumas outras, mas para vocês entenderem um pouco, assim, esse caminho, assim. Eu dividi aqui a minha fala em 3 momentos, né? Então, eu vou falar um pouco assim de como que eu fui parar estudando, né, culturas torcedoras na internet. Vou falar um pouco assim de como que eu penso essa relação, né, entre as dinâmicas, né, digitais e, vamos dizer assim, as dinâmicas sociais mais amplas. E depois vou falar um pouco das pesquisas mais contemporâneas aí do coletivo e de como que a gente continua, de alguma forma, né, pensando algumas estratégias para olhar para o futebol e para o esporte, o que eu estou chamando aqui de a partir da internet, justamente pensando em como que esses dados digitais, eles muitas vezes nos dão rastros de coisas que a gente, de alguma forma, não precisa se limitar apenas àquilo que está na internet, né? Então a gente usa muito nesse sentido, assim, né, de pesquisar o futebol a partir da internet. Bom, então para começar, assim, né, eu falei um pouquinho, assim, né, de como que a gente ainda tem, né, poucos pesquisadores na comunicação que pesquisam esporte. A gente tem a exceção do Rio, que a gente tem um conjunto aí, né, significativo de pesquisadores. Temos aí o Leme, a importância dele para a formação de muitas gerações de pesquisadores já. Mas aqui em Minas, né, na comunicação em particular, sempre foi muito difícil pensar, né, o esporte enquanto objeto pesquisável, né, na comunicação, assim. Então, eu sou uma pessoa que fiz a formação toda na comunicação, graduação, mestrado e doutorado. Não pesquisei esporte no mestrado, né, fui pesquisar esporte no doutorado, e daí continuei, né, nessa área. E aí eu queria contar um pouquinho de como que eu começo essa jornada, porque eu acho que ela fala um pouco das formas como eu fui encontrando caminhos para pensar, né, essas dinâmicas,
essa realidade a partir justamente desses rastros digitais. Então, assim, começa a me interessar por esporte e pelo futebol como objeto de pesquisa, mais ou menos ali no contexto de 2010, 2011. Eu terminei meu mestrado em 2010. Eu pesquisei discussões sobre deficiência na mídia, mídia, né, não esportiva, a mídia como um todo, assim, numa perspectiva histórica, no meu mestrado, e com uma leitura muito política, assim. E aí a política, né, ela vai ser um pouco essa entrada para eu começar a pensar, né, o futebol e o esporte como, né, objetos efetivamente de pesquisa. Eu acho que nesse contexto, né, era muito importante, né, sobretudo essas discussões que a gente estava tendo ali naquele, né, momento antes da Copa e das Olimpíadas, em que a gente tinha, né, muitas discussões com viés político, né, sobre o esporte, sobre o futebol. Eu peguei essa imagem para ilustrar um pouco o que foi aí, né, o movimento Fora Ricardo Teixeira, que é um dos objetos que de alguma forma chama a minha atenção para essa possibilidade de pesquisar esse objeto e essa área no doutorado. E foi ali, né, que se configurou um pouco essa entrada inicial. Além disso, né, eu acho que tinha algo ali em 2009, 2010, que começa a chamar muito a minha atenção, que era a popularidade das comunidades, dos clubes no Orkut, né? 2009, 2010, o Galo passou, né? Sou atleticana, o Galo passou por uma fase, né? Não exatamente vitoriosa, mas assim, depois de um tempo, né? Difícil. 2009 e 2010 foram anos assim que foi a primeira passagem do Tardelli, então teve uma certa, vamos dizer assim, movimentação mais interessante aí do clube. E eu comecei a, de alguma forma, né, estar mais presente nessas comunidades. Eu não era efetivamente uma pessoa super ativa, mas acompanhava muito as discussões e me chamava bastante atenção, assim, essa popularidade. Depois, quando eu, né, já estava no doutorado, eu tentei um pouco dimensionar essa popularidade e fui percebendo que realmente, né, as comunidades de clubes, né, elas eram algumas das, não exatamente não necessariamente as maiores comunidades do Orkut, mas eram certamente algumas das mais ativas no Orkut no Brasil. Então, mesmo quando, né, o Orkut é descontinuado em 2014, a gente ainda tinha comunidades que eram muito ativas. E aí são alguns dados aí das principais, né, ou as maiores comunidades dedicadas a esses 12 clubes, e como que elas foram crescendo em número de pessoas, né, que estavam participando ali, né, não necessariamente participando das conversas, mas que faziam parte dessas comunidades ao longo dos anos. Eu fiz depois também um esforço de tentar mapear, né, encontrar essas informações sobre essas principais comunidades e entendendo como que elas foram crescendo com a plataforma, né, com o Orkut no Brasil. Naquele momento, então, assim, eu entro no meu doutorado em 2012 e é um momento um pouco de mudança, assim, né? E aí é um momento também que o Twitter começa a chamar muita atenção, sobretudo porque ele tinha dinâmicas diferentes do Orkut, assim, né? Então, eu acho que essa coisa de você ter um conjunto de diferentes atores que estão ali presentes e que estão ligados ao esporte, né? Então, você tem os torcedores, você tem atletas, você tem jornalistas esportivos, você tem essa coisa da segunda tela, né, que é justamente, né, a utilização do Twitter para a gente, né, ir comentando em alguma medida os jogos durante os jogos, que também me chamava a atenção, assim, dessas conexões, né, de como que já era muito difícil, né, e hoje eu acho que está mais explícito, a gente separar efetivamente, né, o que acontece, né, online do que acontece offline. E aí acho que tem uma última coisa assim, que eu queria mencionar e que vai ser um pouco por que eu entro assim, né? Então, é a entrada na política, né? É a entrada no digital, no online, mas é também uma visada metodológica. Assim. Então, o meu mestrado tinha esse foco assim, de trabalhar
com um desenho metodológico, né, inovador, diferente, né, trabalhando com inclusive, né, ferramentas computacionais para poder fazer a análise, e eu queria continuar um pouco isso, assim, né. Então, eu entro no meu doutorado, e vou, né, fazer meu doutorado na Austrália, muito por causa disso. Fui trabalhar com 2 autores, né, que foram os meus orientadores, que é a Jim Burgess e o Axel Bruns, que são pessoas que são conhecidas justamente por terem esse investimento aí metodológico. E aí é engraçado que o Axel tinha algumas coisas sobre esporte, mas não é um pesquisador exatamente do esporte. Mas aí, assim, calhou, né, de eu ir para a Austrália, onde é um lugar que a gente tem muitos pesquisadores, sobretudo nessa relação aí entre comunicação e esporte. Alguns deles são esses, né, o Brett Hutchins, o David Rowe, que é talvez o mais conhecido desses 5, mas é um lugar onde, né, você tem uma cultura esportiva, né, bastante, enfim, importante, e também a presença de pesquisadores, né, do esporte na comunicação. E aí eu acho que assim, um pouco do meu caminho aqui, ele vai falar desse lugar, tá? Então, eu fui para a Austrália com interesse, né, em pesquisar futebol a partir de um olhar político, muito interessada em olhar para essas diferentes redes, entender um pouco o que estava acontecendo nelas, e também muito interessada em trabalhar com experimentação metodológica, assim. Então, aí, assim, o que acontece, né, nesse momento inicial, assim, eu acho que eu estava ligeiramente guiada por isso que a gente hoje, né, fala um pouco desse fetiche, né, com o quantitativo, com o computacional, né, com essa possibilidade da gente trabalhar aí com ferramentas, né, na análise, que era bastante, enfim, era uma coisa, uma novidade, né, ali por volta de 2011, né, quando eu aplico para o doutorado. Eu cheguei para começar o meu doutorado com esse objetivo, assim, de coletar conjuntos de dados, né, ligados a vários clubes. Não queria exatamente, né, estudar o Atlético, né, que acabou sendo o meu foco na minha tese, e tentando entender um pouco, assim, essas dinâmicas próprias que estavam acontecendo, sobretudo ali no Twitter, assim, o Twitter, ele servia um pouco de porta de entrada para olhar para dinâmicas que iam além do Twitter, e inclusive, dos argumentos, assim, da minha tese, que é justamente perceber essas conexões entre essas diferentes redes, essas diferentes plataformas. Lá, quando eu entrei, a gente não usava muito essa expressão plataforma, né, que é um conceito também. A gente falava muito, né, de redes e tudo, redes digitais, redes sociais, mas era um pouco assim, né, então entrar pelo Twitter, mas compreender essas conexões. Eu vou mostrar alguns gráficos, só para vocês entenderem. Não chegou no gráfico, não, desculpa. Antes disso. Isso aqui eu acho que é um pouco para vocês entenderem, assim, o meu ponto de partida, assim, né? Então, esses são alguns dos textos que foram os textos, assim, fundamentais para eu fazer o meu projeto de doutorado. E aí, né, um texto de 2007, outro de 2010, esse livro de 2012, em um momento que, de alguma forma, né, o que a gente via na academia era um chamamento, eu diria, assim, né? Para dizer assim, olha, a gente não está pesquisando, né, que as pessoas estão fazendo na internet, a gente está, em alguma medida, ignorando por diversas razões, e aí você tinha, né, algumas pesquisas, sobretudo, né, na Inglaterra, na Austrália e nos Estados Unidos, que estavam ali iniciando essa exploração mesmo, né, do que é que os torcedores estavam fazendo nas redes sociais, mas também não só isso, assim, explorando outras entradas para justamente pensar nessas conexões aí, né, em como que, enfim, a forma como a gente consome o esporte, né, vem se transformando por causa, né, dessas novas tecnologias, a forma como a própria indústria se estrutura, né, ela foi se transformando. Acho que isso hoje, né, já está mais claro para a gente, assim, mas em 2010, 2011, eu acho que essa literatura servia mais como um chamamento do que exatamente a gente tinha, né, condições de falar detalhadamente sobre essas dinâmicas. Então, eu chego, né, lá na Austrália com
pessoas que estavam pesquisando outros objetos e que, de alguma forma, estavam mergulhadas nisso que a gente, né, entende e conhece hoje como métodos digitais. O que são os métodos digitais, assim? Que é uma discussão, né, muito presente na comunicação, mas que, de alguma forma, é bastante interdisciplinar também. É basicamente a gente pensar, pesquisar com os dados digitais, mas também, de alguma forma, abordá-los levando em conta que eles são digitais. E aí, assim, tem duas questões aqui que são muito importantes, que é, quando a gente trabalha com dados digitais, né, eu trabalho nessa perspectiva, né, que é, de alguma forma, defendida pelo Richard Rogers, de que não é sobre pesquisar a internet, mas da gente trabalhar com dados digitais em estudos que vão olhar, né, e pensar as mudanças sociais e as condições culturais, assim. Então, ele vai, de alguma forma, né, tentar historicizar essas pesquisas que olham para a internet e vai dizer que, né, nesse momento ali, a partir de 2009, 2010, a gente começa justamente a trabalhar a partir dessa perspectiva, assim. Não são mais pesquisas, né, sobre a internet, mas que, de alguma forma, trabalham com dados digitais para pensar para além da internet. Além disso, né, eu acho que uma grande virada que começa justamente nesse momento também é a ideia da gente trabalhar não só com essas mensagens, mas também com o que a gente entende como metadados, que são esses dados que não são exatamente, né, as coisas que a gente está escrevendo, mas aquilo que está acoplado, que de alguma forma é o registro das nossas atividades, né, na internet. Então, por exemplo, quando a gente faz coleta, né, do Twitter, além da mensagem, a gente tem um conjunto de outras informações que vem junto, assim, né? Então, qual o URL que foi compartilhado, se aquilo ali é um retweet, se aquilo ali é uma mensagem original, se aquilo ali é uma resposta para alguém. Então, tem informações ali, né, quando a gente menciona outro perfil, que são informações que passam a ser muito importantes nessas pesquisas, assim. Eu trouxe aqui também uma definição aí desses métodos digitais. Então, o Rogers, né, de novo, que é a principal referência nessa área, vai dizer que são técnicas que buscam aprender com os chamados métodos do meio para reutilizá-los para pesquisa social. Métodos do meio são as formas com as quais os serviços online tratam os objetos digitais, como o hiperlink, a tag, o curtir, ou dito de outra forma, os métodos digitais trabalham com dados produzidos originalmente para o online e com técnicas nativas do meio digital. Eu vou mostrar agora os gráficos para vocês entenderem um pouco a diferença, assim, para quem não é tão familiarizado com essa discussão. Então, esse gráfico não é do meu trabalho, é do trabalho do meu orientador de doutorado com outro autor, em que eles buscavam justamente compreender as dinâmicas no Twitter de diferentes tópicos. Então, vocês vejam que aqui tem, né, hashtags diversas, e a ideia deles era justamente olhar para além das conversas que estavam sendo agrupadas nessas hashtags. Esse gráfico é justamente percebendo como que se dava a distribuição da participação de usuários nessas comunidades, né? Comunidades com aspas aqui, né? Mas nesses públicos que se reuniam em torno dessas hashtags. E aí tentar entender por que a gente tem variações. Então, nesse caso aqui, por exemplo, e é uma coisa que depois vai ser importante quando eu vou olhar, né, para quem conversa sobre futebol no Twitter, é como que uma hashtag como essa primeira, que é uma hashtag australiana, que juntava pessoas que conversam sobre política no Twitter, e essas outras mais mais à direita, que são, de alguma forma, o Stop Coney era um movimento, né, ativista, assim, e o Royal Wedding, que foi o casamento lá do príncipe Williams, né? Como que você tem dinâmicas diferentes? Por quê? Porque, por exemplo, essa hashtag, né, do AusPol, era uma hashtag de pessoas que estão ali continuamente conversando sobre política. Então, você tem uma divisão aqui em que você tem uma quantidade significativa das mensagens que vem de um grupo pequeno de usuários, assim. Então, esse cinza do meio aí, ele é esse grupo, né, vamos dizer assim, de usuários líderes que, de alguma forma, dominam, em alguma medida, a conversa. Essas outras hashtags, que são hashtags, vamos dizer assim, né, que acompanham eventos e que são mais pontuais, elas têm uma dinâmica diferente,
na medida em que você não tem exatamente lideranças ou usuários que dominam em alguma medida a conversa, mas a coisa é mais fragmentada. Então, você tem, na verdade, esse outro cinza como o cinza dos que são menos ativos dominando as conversas. Então, são dinâmicas diferentes que revelam um pouco assim, do que as pessoas estão fazendo, como que elas conversam nessas diferentes formas de aglutinar públicos, comunidades, no caso do Twitter. Esse é um outro gráfico deles também, que eles tentavam compreender aí, né, essa relação entre mensagens que têm URLs e mensagens que são retweets, tentando justamente compreender assim, essas dinâmicas, né? Então, por exemplo, né, o Royal Wedding, né, o casamento lá do príncipe, ele está aqui bem no cantinho, então eram mensagens que tinham poucos retweets e poucas URLs. Por quê? Porque, assim, né, essas mensagens, elas parecem um pouco, por exemplo, com as conversas do futebol no dia de jogo, assim, as pessoas não estão exatamente, né, retweetando outras pessoas, elas não estão exatamente compartilhando outras informações através de URL, mas elas estão ali comentando sobre algo que está passando na televisão. Por outro lado, você tem, igual o Wikileaks está mais à direita, e você tem uma outra dinâmica, com mensagens que tem muito, né, um conjunto que tem muito mais retweet e um conjunto que também tem muito mais URL. E aí eu entrei por isso, tá, gente? Assim, eu começo, então vamos lá, vamos olhar para o futebol, né? Essa é a minha entrada, assim, aquele primeiro esforço, vamos dizer assim, empírico que a gente faz na pesquisa de doutorado, foi esse o meu esforço, assim, né? Coletar dados, né, desses 12 clubes e tentar compreender quais eram as dinâmicas no Twitter que, de alguma forma, geravam em torno ali dos clubes. Eu comecei com um conjunto de 43 milhões de tweets, adotei um conjunto de estratégias de filtragem, que eu terminei com um conjunto de cerca de 7 milhões de tweets, e onde eu tentei justamente entender essas diferenças, né? Então, por exemplo, esse gráfico aqui, ele é um gráfico que olha para as diferentes situações de conversa sobre futebol, né, no Twitter. E aí fiz essa divisão de dias que são antes do jogo, dia do jogo e dia depois do jogo, e esse intervalo, que era aquele dia que não se encaixava em nenhuma dessas opções aí, né? Hoje em dia seria, inclusive, mais difícil trabalhar exatamente com essa divisão aqui, porque a gente tem jogo quase todo dia, né? Isso aqui já deu assim, foi bastante difícil, porque essa definição acompanhava os jogos de cada um daqueles clubes. O que é legal desse gráfico aqui? É perceber, por exemplo, que no dia de jogo a gente não tem muitas respostas, que é esse gráfico acima à direita. A gente não tem exatamente conversas em termos assim, proporcionais. As conversas sobre o futebol, elas muitas vezes vão estar, né, no antes do jogo e no depois do jogo. No dia do jogo, em alguma medida, a maioria das pessoas está ali falando, assim, né, falando para esse público que te segue, né, e não exatamente engajando em interações. Então, era uma das coisas que a gente identificou, que a gente achou interessante. Depois fomos olhar para as URLs também, tá vendo como que o dia de jogo, né, é um dia em que as pessoas também não compartilham outras informações no formato de URL. E aquele gráfico, né, parecido com o gráfico deles, para tentar perceber aí a dinâmica né, ao redor, vamos dizer assim, de cada um desses clubes. O que a gente percebeu aqui, gente, e que aí daqui foi quando eu acho que a minha pesquisa efetivamente ganhou uma cara, assim, né? A gente começou a perceber que, efetivamente, esses conjuntos, eles tinham dinâmicas que eram próprias justamente dessas dinâmicas de comunidade, assim, então, com usuários que são regulares, que estão sempre participando daquelas conversas, usuários que, de alguma forma, dominam essas conversas, e não são esses, né, públicos episódicos, assim, como são os públicos em torno, por exemplo, de hashtags que têm a ver com um certo evento, né, um certo protesto. Então, você tem ali, né, nesse caso aqui, uma distribuição que nos indicava justamente isso, assim, essa presença desses usuários regulares
que, de alguma forma, têm um tipo de autoridade, né, legitimidade, e que falam bastante, que são também, assim, né, muito retuitados, as pessoas, de alguma forma, também respondem muito a eles. Foi daí que, de alguma forma, a gente começou a olhar porque a gente chamou de novas lideranças torcedoras, assim, né? E aí, justamente, tentando compreender que autoridade que era essa, assim, que esses torcedores tinham, né? Essa primeira exploração, né, que foi muito quantitativa, né, ela vai caminhando, né, justamente para chegar num ponto em que esse tipo de abordagem não conseguia mais responder os problemas de pesquisa da pesquisa, assim, né? Então, a gente começa a perceber que esses torcedores, né, eles eram muito importantes e eles também estavam em outras redes. Então, a gente percebe que eles, por exemplo, serviam como a gente chamou de pontos de convergência, assim, de tal forma que eles estavam no Twitter, eles estavam no Facebook, eles estavam no Orkut, eram as mesmas pessoas e eles tinham uma importância grande para fazer circular essas informações, assim. E aí, depois a gente vai entender que, além de serem, né, líderes de opinião, que é um conceito, né, que a gente trabalha na comunicação, eles eram, na sua maioria, produtores de mídia e produtores de conteúdo original de mídia. E aí que a gente entende assim, olha, essas lideranças, eles não são só importantes nessas redes, né, para a sociabilidade, para as conversas do dia a dia, mas eles estão produzindo outras coisas, né, eles estão fazendo coisas mais substantivas, vamos dizer assim, que passou a nos interessar a análise. Essa é uma tabela que está lá na minha tese, que são as contas, né, os perfis que naquele momento tinham mais autoridade, vamos dizer assim, né, no conjunto de dados do Atlético, e aí a partir daí que então a gente desenha, né, essa segunda parte da pesquisa, assim, né, que vai basicamente então querer entender quais são esses projetos que esses torcedores estão envolvidos, assim, né? E aí já não dava mais, assim, né? Por isso que eu falei que era um fetiche, porque eu acho que todo o processo do doutorado foi me ensinando que, assim, tem coisas que o quantitativo ele não dá conta de te responder, assim, né? E ainda que eu ache, né, importante, né, essas experimentações e tudo, chegou esse momento, assim, né, em que o objeto foi me falando que aquilo ali não era suficiente, né? E aí, então, né, a perspectiva, a abordagem principal da tese se tornou isso, assim, olhar para esses projetos de mídia desses torcedores, identificar quem eram aqueles, né, torcedores que tinham bastante autoridade e, a partir deles ir explorando esses projetos que eram muito populares com as culturas torcedoras. O olhar aqui passa a ser um olhar que, de alguma forma, problematiza o que a literatura vai chamar de uma perspectiva antimídia nessas pesquisas sobre torcedores. O que é isso que eu estou chamando de perspectiva antimídia? Muitas pesquisas nessa área, justamente porque assim, as indústrias de mídia, né, e os sistemas de mídia, eles têm, né, um papel muito importante na mercantilização, né, do futebol e de outras modalidades, e na hipermercantilização do futebol e de outras modalidades, de tal forma que existe uma certa postura, vamos dizer assim, que dificultava que a gente olhasse para a mídia, para além desse olhar, vamos dizer assim, né, contra a mídia, né, ou de como que a mídia, né, faz coisas muito negativas, vamos dizer assim, para essas culturas. Então, pensar nesses objetos necessitava essa virada de chave, assim. Necessitava também essa virada de chave em que não dava mais para trabalhar com online e offline, né, o que a gente vai percebendo que esses mesmos torcedores, eles estão no estádio, eles estão fazendo conteúdo dentro do estádio, eles estão postando de dentro do estádio, então já não fazia mais sentido, né, dividir aí o que é online e offline, e também quebrar um pouco com uma outra perspectiva que de alguma forma era dominante, assim, que é muitas vezes olhar, né, para o torcedor e privilegiar, vamos dizer assim, como objeto de pesquisa, aquilo que é visto como torcedor autêntico, assim, né? E aí esses torcedores que estavam conversando, né, na internet eram muitas vezes vistos como não autênticos, porque tinham um pressuposto
E não só nas pesquisas sobre torcedores, tá, gente? É um pressuposto, inclusive, que estava presente, assim, em pesquisas sobre a internet, em grande medida, aí, nesse início dos anos 2000, de que, de alguma forma, aquelas pessoas, elas não participavam efetivamente daquelas coisas, né? Então, aquela imagem, né, do torcedor de sofá, né, que não está efetivamente participando ali da coisa, né? Então, exige uma certa virada de chave, na medida em que a gente vai pensar a mídia, mas vai pensar a mídia a partir desse outro olhar. Uma outra coisa que também, né, a gente começa a fazer é nos aproximar do que a gente conhece como estudos de cultura fã, que são estudos que vão se dedicar a analisar, né, fãs de cultura popular, sobretudo o que é conhecido como cultura pop, né, muito voltada aí para objetos de entretenimento, uma área que é muito profícua desde os anos 80, muito ligada à comunicação, nesse caso, né, e como que são duas áreas muito próximas, assim, ou que estão estudando processos e dinâmicas que são parecidas, mas que se desenvolveram muito distantes, assim, né? Então, os estudos sobre culturas torcedoras, muito mais próximos, né, da sociologia, da psicologia, da antropologia, enquanto, por outro lado, os estudos sobre cultura fã, muito, né, próximos da comunicação, dos estudos culturais, e aí você vê que as perspectivas eram muito diferentes, né? E aí, a hora que a gente vai olhar para essas comunidades, né, são esses estudos sobre cultura fã que vão nos dar respostas, assim, porque essas pessoas já estavam pesquisando comunidades online desde a década de 90, assim, né? E aí também essa diferença aí que passa a ser importante, que é pensar nesse, que é um conceito também da comunicação, né, que a gente fala, né, da produtividade enunciativa e da produtividade textual, que são essas coisas que a gente faz quando a gente está no encontro com a mídia, que pode ser tanto essa coisa de conversar sobre a mídia, não é a partir da mídia, quanto produzir coisas, assim, né? E aí, o meu trabalho, ele foca muito, né, em analisar esses projetos, mas também, ao conversar com esses torcedores, entender um pouco também essa dimensão da sociabilidade, de como que essas comunidades tinham outros propósitos para além, né, dessa produção de, enfim, de blogs, canais do YouTube, né, rádios digitais, etc. E aí quando, então, né, a gente tem uma virada e eu vou trabalhar, né, faço entrevistas em profundidade, faço análise, né, desses projetos, né, do quanto tempo eles duravam, desde quando eles existiam, qual é a perspectiva, o que eles fazem, né, periodicidade de publicação, coisas do tipo. Eu acho que, assim, essa, né, minha virada, assim, é um pouco pensar numa perspectiva que seria própria da comunicação para estudar essas culturas torcedoras, né, e, ao mesmo tempo, assim, tem outras coisas que eu acho que, né, e aí a literatura foi se desenvolvendo, assim, eu dei muita sorte que teve uma coisa de um timing aí, né, de eu entrar no doutorado, e as coisas foram se desenvolvendo justamente mais ou menos a partir da mesma época, com pesquisas, né, que pensam essa conexão, né, entre esporte e internet, mas que focam em outras coisas. Eu aproveitei para colocar aqui, né, um texto que a gente fez, né, para a coluna do Rajão lá no Ludopédio, que é justamente sobre essas outras possibilidades. E aí eu faço algumas citações, né, indicações de bibliografia para quem tem interesse nessas outras coisas, assim, né, incluindo o que eu falei, que eu acho que é uma das principais pautas ou agendas de pesquisa nessa área, que é justamente pensar em como que a internet e as novas tecnologias, elas implicam em modificações profundas na economia política, né, de diversas modalidades, né? À medida em que a gente tinha, né, uma economia política muito pautada pela relação com a televisão, até então, né, da onde que ainda vem, né, grande parte, ou a maior parte ainda, do dinheiro, vamos dizer assim, né, do futebol e de outras modalidades, mas como que aquele nexo, né, e aquelas dinâmicas ali, que de alguma forma estavam bastante cristalizadas, começam, né, a serem tensionadas a partir do momento que você tem ali, né, uma cultura de pirataria muito forte, né, no início da década de 2010, os serviços de streaming, então você vai vendo um conjunto de outras modificações, né,
que são aí uma outra vertente aí de pensar justamente essas conexões a partir, né, da internet. Tá, então como que eu penso hoje, né, as dinâmicas digitais e a relação delas com essas culturas torcedoras, né? Eu continuo achando que é um a partir da internet, não é exatamente pesquisar a internet, mas trabalhar com esses dados para entender esses processos mais amplos. E aí eu acho que assim, o desenho da minha pesquisa de doutorado, que de alguma forma continua assim hoje, é pensar o computacional como meio, ou o digital como meio e não como fim. Isso é uma proposta de um autor que chama Tom Dixon. Ele vai justamente propor abordagens híbridas ou mistas para a gente trabalhar com cultura digital e também técnicas sequenciais, que é justamente a gente pensar assim, como que dali, né, ou ali não é o fim, né? Então, depois que eu coletei aqueles conjuntos enormes de dados, ali não é o fim. Ali pode ser muito mais o começo da pesquisa do que exatamente o fim da pesquisa. Aí eu trouxe 2 exemplos também de como que a gente tem trabalhado com isso, né, mais contemporaneamente. A gente tem uma pesquisa, que é a pesquisa da Flaviana e Eugênia, acho que Flaviana e Rafaela estão aí, inclusive, na sala, que está, de alguma forma, olhando para as mulheres que falam do futebol de mulheres no Brasil, analisando projetos de mídia esportiva alternativas, e que trabalham nessa pegada. Uma das, vamos dizer assim, soluções metodológicas que a gente encontrou para poder mapear esses projetos foi criar um perfil no Instagram e começar a seguir aqueles projetos que a gente já conhecia, e aí trabalhar, vamos dizer assim, né, com o algoritmo do Instagram, para ele ir nos sugerindo outros projetos que estavam associados ou que tem uma mesma leitura, uma mesma forma de trabalhar que aqueles projetos que a gente seguiu. Então, a gente trabalha um pouco, né, nessa coisa de entender, vamos dizer assim, a efetividade do algoritmo do Instagram para identificar essas conexões, e esse mapeamento que elas fizeram, né, elas fizeram um mapeamento para identificar projetos que são dedicados a clubes, projetos que são têm uma dimensão regional, projetos que têm uma dimensão nacional, e foi mais ou menos nessa entrada assim, inicial de trabalhar com essa coisa do Instagram. A outra pesquisa é a pesquisa do André, que está no mestrado. O André, ele está analisando, né, os sentidos que são atribuídos pelos torcedores para as imediações dos estádios, e aí pensando nessas pesquisas, né, que pensam o espaço, e que muitas delas, né, focam, né, dentro do estádio, e o André quer entender um pouco as imediações do estádio, e esse processo, né, que ele está trabalhando com o conceito de territorialização e desterritorialização. E aí ele olha justamente para esse momento ali, né, da Copa, em que os torcedores de Belo Horizonte, né, são obrigados, ficam desalojados, vamos dizer assim, né, de estádios na capital, vão ter que, de alguma forma, né, povoar estádios nas cidades do interior, né, de Minas, e aí esse momento em que eles retornam, né, em 2012, e, de alguma forma, é o que ele vê como um processo de reterritorialização, na medida em que esses espaços, né, se modificaram e eles começam a atribuir novos sentidos ali para aqueles espaços. O André está olhando, basicamente, para o contexto de 2012 e 2014. Como olhar para o contexto de 2012 e 2014 em 2022? A gente chegou, né, numa solução metodológica, que a gente trabalha com uma ferramenta que eu não sei se vocês conhecem, mas é o Internet Archive, que é uma iniciativa, né, americana, que faz ele trabalha como um grande repositório da internet. E aí ele salva bilhões e bilhões de páginas há mais de 20 anos, né? Acho que, se não me engano, já tem quase 30 anos o projeto. E através do Internet Archive, a gente consegue recuperar as mensagens, né, das comunidades do Orkut, e aí ele está trabalhando particularmente com as conversas dos torcedores do Atlético, assim. E aí ele fez todo esse esforço de ir lá e buscar, né, as conversas, né, que
estavam acontecendo nessa principal comunidade do Atlético no Orkut, e que de alguma forma vão dizendo desse processo, né, de reocupação desses espaços. E aí, a partir desses dados, o André está fazendo uma espécie de uma cartografia social, em que ele vai, né, entendendo um pouco, né, o que é cada lugar ali, né, no entorno dos dois estádios, como que os torcedores foram reocupando, ressignificando, e aí ele vai fazer, né, entrevistas também, e nessa perspectiva também. Então, assim, né, o Orkut e o Internet Archive serviram né, desse ponto, assim, de onde ele sai, mas não é onde ele chega, né, não é o ponto final exatamente da pesquisa. Aí, para terminar, gente, que eu já estou me estendendo bastante, eu vou falar rapidamente, assim, das pesquisas contemporâneas do coletivo. A gente está com esse projeto, né, que é um projeto financiado pela FAPEMIG. Estou super satisfeita, porque a gente teve aí umas rodadas de distribuição de financiamento aqui em Minas, né, através da FAPEMIG, e aí a gente foi contemplado, e a gente está, então, pesquisando, né, enquanto grupo, essa conexão aí entre mídia, esporte e gênero, e aí, particularmente, né, analisando essas, né, formas, vamos dizer assim, sistemáticas de opressão que vão atuar, né, para dificultar a presença de mulheres na mídia esportiva, e também as táticas de resistência que têm sido encontradas por essas mulheres para ocupar esses lugares. A gente tem pensado mídia esportiva não só pela leitura, vamos dizer assim, né, das jornalistas exatamente, mas pensando num conjunto diverso de mulheres que estão conectadas com essa mídia esportiva brasileira. A gente tem, né, dialogado muito, né? Acho que os três principais autores que a gente tem dialogado em termos teóricos seria, né, o Stuart Hall como um representante dos estudos culturais, o Michel Foucault como justamente essa leitura mais pós-estruturalista, e a Patricia Hill Collins, que é, né, essa socióloga estadunidense, muito importante, né, para os estudos, para o feminismo negro, para tematizar a interseccionalidade, e que é um pouco essa entrada também que a gente quer pensar para além, né, da dimensão do gênero, que lê, né, essa coisa das mulheres a partir daquela categoria universal. Além deles, né, gente, claro, né, tem um conjunto diverso de autoras, né, brasileiras super importantes. Então, algumas estão aqui, né, de que a Aira entrou, trabalho super importante para a gente, Leda sempre, né, torcedoras aí, é a Leda que nos ilumina, né, com aquele trabalho super inovador lá atrás sobre torcedoras, mas de alguma forma é essa a nossa entrada teórica. Aí eu destrinchei aqui um pouco das coisas que a gente está fazendo, nem tudo é sobre internet, tá, gente? Então é isso, assim, né? A internet nos interessa, né? E vários fenômenos que, de alguma forma, né, a gente pode trabalhar com dados digitais, a gente vai trabalhar, mas nem sempre é exatamente a partir da internet que a gente vai olhar para esses fenômenos, né? Então, as torcedoras nos interessam muito. A gente está com um projeto de uma aluna que está olhando para telenovelas em particular. Ela está fazendo uma análise, por exemplo, agora, que a gente vai, inclusive, mandar para o Intercom, da personagem Suelen, de Avenida Brasil, mas ela fez todo um esforço de identificar, assim, uma lacuna na literatura, como que a gente tem, né, pesquisas que vão olhar para a mídia esportiva, que vão ser muito focadas no jornalismo, sobretudo. A gente tem muitas pesquisas sobre filmes de esporte, mas pouquíssima coisa sobre esses outros objetos audiovisuais, né, sobretudo esses mais ligados ao entretenimento, e aí o trabalho dela é focado justamente nas telenovelas. A gente tem também uma aluna trabalhando com o movimento Toda Poderosa corintiana, então pensando um pouco, né, justamente como que esses coletivos feministas, eles são uma das formas, né, de lidar com esses processos de opressão, né, e para a gente, assim, acho que o que é mais interessante desses coletivos é como que a comunicação e o discurso é o objetivo principal, assim, em alguma medida, desses coletivos, né, então pensando em como que, né, aquela divisão né, do que as torcidas fazem nos estádios,
essa coisa das torcidas tradicionais, que muitas vezes, né, não exatamente, né, essa dimensão política, é muito mais sobre sociabilidade, sobre ocupação de espaço, e esses coletivos não, assim, né, esses coletivos têm fundamentalmente um objetivo que é comunicativo, que é discursivo, assim. Tem o projeto, como eu mencionei, né, da Flaviane e da Rafaela, e aí a gente está olhando também para 4 outras categorias, aí. Então pensando as jornalistas, pensando as atletas e pensando as mulheres que se envolvem com jogadores de futebol com interesse específico aqui em violência de gênero. Então a gente tem uma aluna que acabou de terminar o TCC, que provavelmente, né, estou torcendo para voltar para o mestrado, fez uma análise da cobertura do caso do Cuca, né, de violência de gênero, quando ele era jogador, em comparação com a cobertura que foi feita do caso do Robinho. E também estamos tentando monitorar a comunicação dos clubes, assim, né, e particularmente olhar, né, para a forma como eles tratam, né, a modalidade feminina. Alguns clubes que também têm, né, a modalidade masculina, mas outros clubes que são focados, vamos dizer assim, no feminino, e tentar entender em que medida há, né, semelhanças ou diferenças. Para terminar, gente, só falar então das 2 outras coisas. Esse projeto é um projeto integrado de pesquisa, ensino e extensão. A gente tem esses 2 braços muito importantes de ensino e extensão, que é a revista Marta, uma revista, né, que a gente tem produzido. Já temos 4 edições, vamos publicar a última edição ainda essa semana, se tudo permitir, se tudo der certo. E que, assim, né, tenta, de alguma forma, transformar esses objetivos, né, teóricos do projeto em produto jornalístico, assim, né, e essa um pouco a proposta, né. É uma revista que começou a ser feita num TCC de 2 alunas, foi uma revista que foi para o finalista nacional aí do Spocon, que é um prêmio super legal, assim, da comunicação, de projetos práticos, assim, e que tem sido tocada nas aulas, né, de comunicação e esporte. Aí só uns recortes aí do que a gente tem feito, né, então, muitos textos, uma abordagem que tenta diversificar os assuntos, tenta diversificar as fontes, tenta diversificar os enquadramentos, né, que estão presentes no jornalismo esportivo, um pouco isso aí. Por fim, a nossa última empreitada aí, que começou tem mais ou menos 1 ano, que é o que a gente está chamando de Observatório Marta, que é um projeto de crítica de mídia, né, e que foca justamente nesse monitoramento da mídia esportiva brasileira a partir de uma perspectiva de gênero. A gente foi muito, muito, muito inspirado no Observatório da Discriminação Racial no Futebol e quisemos, né, pensar numa proposta em que a gente olhasse para aquilo que a gente pode contribuir, vamos dizer assim, para pensar as questões de gênero. E aí o nosso foco é justamente a análise da mídia, assim, né? Olhar para a própria mídia e monitorar essa mídia e perceber como que ela tem coberto, né, a presença de mulheres no esporte. A gente fez um primeiro grande relatório, também muito inspirado no modo como o Observatório da Discriminação Racial tem trabalhado. É um relatório que a gente faz uma análise de quase 1000 notícias dos anos entre metade de 2020 até metade de 2021. Então, pega um ano inteiro de cobertura e tenta compreender aí um pouco algumas coisas aí, né? Então, por exemplo, né, os enquadramentos, quais são as modalidades, quais são as fontes que são ouvidas, quem são as pessoas que assinam essas reportagens. Olhamos também para as fotos, e aí a ideia é continuar, né, esse monitoramento, e a gente, na verdade, acabou de terminar, assim, de lançar o site. Então, a gente tem feito esse monitoramento e tem feito análises pontuais também, que também são feitas nas disciplinas, assim. É uma das coisas aí, né, no final das contas, que a gente tem feito, que é usar as disciplinas e envolver os alunos, né, e muito nisso que Silvio tinha falado no início, assim, de uma demanda reprimida, de vários alunos que querem produzir, né, sobre esporte,
e que, de alguma forma, a gente está alimentando esses 2 projetos a partir justamente dessas disciplinas. É isso, gente. Espero... Será que falei muito aí? Não sei qual era o plano. Obrigada, Ana, foi ótimo. Não falou muito, não, na verdade, tinha até tempo para falar mais se quisesse. Queria agradecer, acho que trabalho sendo feito é o que não falta, cheio de projetos em andamento, do jeito que a gente gosta, e, inclusive, projetos assim, bem interessantes, puxando sardinha assim, para as minhas áreas de mais interesse. Acho que está cheio de coisa aí para discutir gênero, discutir, né, passando pelas questões de raça, de classe, enfim. Muito legal, muito obrigada. Queria lembrar quem está participando que, caso queira colocar alguma observação, alguma pergunta, favor se inscrever lá no chat para a gente organizar. E também lembrar que o formulário de presença já foi enviado no chat também. E aí eu queria saber, alguém que tenha alguma questão? Tá cheio de elogios no chat, Ana Carolina. Obrigada, gente. A Aira falou que apresentação vigorosa, a revista é linda, mas o conhecimento da internet como meio é urgente e necessário. Inclusive, quem não conhece a revista Marta, já ficou a dica aí para poder conhecer, que tem muita produção legal lá. E é interessante mesmo essa questão da internet como meio, assim, como forma de um elemento ali da pesquisa, né? A gente debate muito isso no Óbvio Lulante, que é um projeto do GFUT, junto com a rádio UFMG, e tudo mais. A gente sempre debate essas questões dos posicionamentos dos clubes, posicionamentos de jogadores, né, cobranças de torcida, sobre N fatores que envolvem ali o dia a dia do futebol, que às vezes ficam só ali nas palavras das formas de comunicação, das mídias sociais, e não sai muito dali, né? Deixa eu ver o que mais aqui que teve no chat. Ana, o impacto da pandemia foi muito significativo aí a partir dos dados que vocês têm acesso? Você diz nesse mapeamento do observatório, Silvio? Eu acho que, no geral, né, assim, o que a gente está percebendo é que, bom, no caso do observatório em particular, a gente fez uma coleta num período que estava justamente bem, né, no auge, vamos dizer assim, da pandemia, e que aí foi muito afetado, assim, esse primeiro relatório pela pandemia, assim. E aí agora eu acho que a gente está tendo uma retomada, assim, né? Eu acho que, assim, 2019, né, foi um marco em termos de visibilidade para o futebol de mulheres. E aí, assim, né, você tem um crescimento de visibilidade que logo é rebatido, né, pela pandemia, assim, em alguma medida. E aí eu acho que a gente está retomando de novo, assim, o que a gente tem percebido, né, no monitoramento. E aí a gente tem que destacar, né? É um esforço claro da Globo, através do Globo Esporte, de fazer essa cobertura cotidiana da modalidade, assim, é muito diferente o que o Globo Esporte faz do que os outros veículos que a gente está monitorando faz. Então eu digo assim, sabe, aquela cobertura de falar dos jogos, né? Sabe aquilo que se faz com a modalidade masculina, né? Então, o pré-jogo, comentar do jogo, né? Especular, né? A gente não tem especulação sobre, né, futebol feminino. E aí é uma característica que é muito criticada, inclusive, do jornalismo, né, esportivo no geral, como que ele é muito focado justamente nisso, assim, né, no que a gente, no jornalismo, a gente chama de enquadramento episódico, né? Então, falar do dentro de campo, falar dos campeonatos, falar da performance dos jogadores, e só isso, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa no futebol de mulheres, isso é um fator muito positivo, porque a gente não tinha isso até ontem, assim. E no nosso monitoramento, né, se destaca claramente, assim, como que o Globo Esporte tem esse esforço em comparação com os outros. Então, a gente está olhando para o Globo Esporte, está olhando para o UOL, está olhando Folha de São Paulo, o Globo. A gente está fazendo uma coleta também a partir do Google Notícias para pegar, assim, né, uma diversidade
de outros veículos, e monitorando alguns veículos alternativos, então de vibradoras, surto olímpico, tentando compreender aí um pouco também diferenças, né? E aí, entre esses que são os mais hegemônicos e tradicionais, assim, né, o Globo Esporte ele tem se destacado mesmo por fazer essa cobertura mais cotidiana, mais factual, que a gente vê claramente, né, que é feita do futebol masculino, em geral, pela mídia hegemônica, mas que não era feita, né? E o Globo Esporte tem se, né, de alguma forma, se proposto a fazer isso. Bom, tem pergunta aqui no chat, só para dar continuidade. Larissa Vitória também elogiou, Luiz Carlos Gomes, Leda Costa, o Bill, Thalita, já tem até convite aqui para você participar de podcasts e tudo mais, lives. Uhum. A Maria do Socorro de Souza Cruz pediu desculpa porque chegou atrasado, mas pediu para você falar um pouquinho sobre o movimento de torcida de mulheres aqui no Brasil. E depois a gente abre para perguntas aqui no microfone. Se você puder responder primeiro essa. Ah, ótimo. Então vamos lá. O que a gente tem pensado assim, né, sobre as torcidas, né, de mulheres assim? A gente vê uma diferença, assim, é uma coisa que essa minha aluna está tematizando, que é entre, né, aquilo que a gente via das divisões internas, vamos dizer assim, das torcidas organizadas tradicionais, que vão emergir ali nos anos 90, né, essas divisões, vamos dizer assim, femininas, né, das torcidas organizadas tradicionais, e a emergência dos coletivos contemporâneos aí, né, dos últimos 5, 10 anos, que tem uma perspectiva muito diferente, assim, né. O que a gente pensa, assim, que existe nesses coletivos uma tematização bastante clara dessas hierarquias de gênero, assim, né? Então, essa diferença, assim, entre, vamos dizer assim, seções, né, ou, enfim, cada torcida tem um nome que se dá ali para aquelas divisões internas, mas que não tinham exatamente uma tematização, né, da questão de gênero. Era muito sobre a presença, né, mas não exatamente uma problematização dessas questões, né, dessas hierarquias, das normas que governam as torcidas, das normas implícitas e das explícitas, enquanto que esses coletivos, né, eles efetivamente têm isso como pauta, assim, né. E aí eu acho que também há uma diferença ali de como que o objetivo principal, né, desses coletivos me parece mais ser político do que efetivamente os mesmos objetivos das torcidas tradicionais, assim, que muitas, né, ou a maioria era sobre o estar no estádio, estar na arquibancada, sobre sociabilidade, e não exatamente, né, assim, é claro que a gente pode pensar politicamente as torcidas organizadas tradicionais, né, mas eu digo assim, aquele objetivo de existência, sabe, o porquê se existe. Acho que no caso dos coletivos de mulheres, né, mais contemporâneos, a dimensão política, ela é efetivamente aquilo que está por trás, assim, né, da junção dessas mulheres. A gente fez uma análise, por exemplo, né, das imagens que são acionadas por essas divisões, né, lá dos anos 90, né, e das imagens que são acionadas hoje. Então, os ícones, os símbolos que são usados são muito diferentes, e também, assim, é isso, as demandas são muito diferentes, né, as demandas de hoje, elas efetivamente tensionam questões de gênero, questões de classe, questões de raça, enquanto que lá nos anos 90 a gente tinha, né, um outro desenho, assim, né? A gente não tem uma pesquisa que faça uma análise, vamos dizer assim, sistemática, tá? De todos esses coletivos. A Alice, que é essa aluna, está olhando especificamente para o movimento Todo-Poderosa Corintiana, mas eu acho que, de alguma forma, esse movimento fala um pouco dessas pautas, assim, né? E aí, como que eu acho que tem um entrecruzamento de demandas também, assim, né? Então, esses coletivos, eles estão bastante conectados, né, com as torcidas queer, ou torcidas livres, com as torcidas que vão tematizar a questão racial. Você tem ali com as torcidas antifascistas também, em alguma medida. Você tem um conjunto de pautas políticas que são, de alguma forma, a razão de ser desses diferentes agrupamentos
estão aí nesse espectro, né, mais político, vamos dizer assim, né? Obrigada, Ana. Temos uma rodada agora. Vocês podem abrir o microfone para fazer as perguntas. Aí pode ser o Fábio, depois a Marina e depois o Guilherme. Aí a Ana Carolina responde e a gente abre outra rodada. Pode ir, Fábio. Boa noite, tudo bem? Primeiro, obrigado pela fala. Eu até estou com um livro que eu tenho, acho que você que participou da escrita dele, da organização. Eu não sei mudar a câmera aqui no... Acho que é esse aqui, correto? Foi do TCC, né, do Igor e do Marco Túlio. Eles fizeram até a disciplina com a gente lá, Silvio, do Futebol e Cultura. Se não me engano, foi no ano de 2018. Eu até participei também de umas partes da entrevista desse livro. Não sei se você lembra, um dia lá na Fafiche. Então, eu até utilizei esse livro aqui um pouco como base para minha escrita do projeto de mestrado, e aí eu até te citei lá na minha entrevista de mestrado semana passada, porque eles me questionaram sobre a minha metodologia, que eu falei que ia fazer uma análise de conteúdo, acompanhando alguns conteúdos postados pelos grupos que eu pretendo estudar nas redes sociais oficiais. Aí eu até disse que você falou uma fala lá para o GFUT na segunda-feira sobre algumas possibilidades de metodologias, de estudos que já estão ocorrendo. Então, assim, eu até vou assistir novamente depois no YouTube a reunião, né, porque clareou um pouco para mim, mas sempre ficam algumas dúvidas. Então, eu só queria entender melhor até que ponto a gente leva como verdade o que é colocado, para a gente não encarar tudo ao pé da letra, sabe? Porque, por exemplo, muitas postagens que são feitas por grupos assim que eu sigo, de torcidas organizadas, principalmente as tradicionais, a gente percebe que tem um certo quê ali de a gente tem que mostrar para o pessoal que a gente é assim, mas na verdade a gente sabe, quem frequenta estádio sabe que não é, e etc. Isso tem até um limite, como que vocês fazem para poder fazer essa pincelada, isso. Muito obrigado. Bom, Vocês querem que eu responda ou espera as outras, né? eu acho que a gente faz primeiro essa rodada e você responde, depois já começou uma outra puxada pelo Luiz, né? Para a gente também não ficar se prolongando muito, né, às vezes. Bom, muito legal te ouvir, Carol, muito bom, né? Considerando que eu acompanhei parte dessa sua história, né, do GFUT, você comentou no início lá assim, eu acho que a gente não se encontra tanto como eu gostaria, mas também com tanto de projeto desse, assim, que momento que se encontra, né? Mas brincadeiras à parte, muito bom. E tem uma questão específica que me toca bastante, né? Que saindo um pouco desse ponto que você trouxe da internet como meio, e tentando pensar o componente relacional disso, que me interessa bastante. Obviamente, eu não sou da comunicação, né, mas tem muita coisa aí que me interessa. Eu leio muito as coisas da Paula Sibilha, trabalho muito texto dela em aula, e sobretudo nesse ponto da constituição da produção de subjetividade, da relação com a memória, né. Então, uma coisa que tem sido muito sensível para mim ultimamente, que eu me pego pensando muito, né, e às vezes até reclamando um pouco, é de como, nesse momento pós-pandêmico, parece que virou uma dificuldade a gente se organizar, sabe? Parece que coisas que a gente dava conta de fazer, mesmo nessa relação online anteriormente, eram muito mais administráveis para a gente, ou pelo menos para mim e para algumas pessoas que eu olho ao meu redor, né? E agora parece que nada está em lugar nenhum, ao mesmo tempo está tudo muito acessível, mas nada está em lugar nenhum. A gente vai retomar alguma coisa e cadê, né? Assim, ficou tudo muito mais impalpável, parece, né? E aí a minha pergunta vai um pouco nesse sentido: até que ponto nessa relação a gente pode falar de uma memória que se constitui, e aí pensando sobretudo na presença dessas torcidas, de movimentos, de coletivos que estão nas redes, que estão nos estádios também, mas não agrupados necessariamente, né? E até que ponto a gente pode falar dessa constituição de uma memória
online, ou on-life, ou sei lá, né, partindo do referencial que for. Assim. E aí a gente tem mais uma pergunta nessa rodada, que é a do Guilherme. Guilherme, acho que você pode prosseguir. Boa noite. Queria primeiro dar parabéns pela apresentação da professora, foi muito boa, levantou diversas questões aqui para eu procurar depois. Deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera só. A minha é uma questão com um comentário, na verdade. Você falou um pouco mais no começo da sua apresentação, né, se eu não me engano, que você tinha uma ideia primeiro, né, de você trabalhar com diversos clubes, né, e você depois acabou, né, optando por trabalhar só com o Atlético, né, e eu estou numa situação parecida, né, onde eu entrei numa pesquisa, né, querendo pesquisar vários clubes, e no momento a pesquisa se encaminha, na verdade, para que eu vá pesquisar sobre apenas um clube. Eu queria que você falasse um pouco dessa, né, dessa decisão, né, de trabalhar só com um clube ao invés de vários, né, quais são talvez as vantagens que você tenha encontrado nesse processo e as desvantagens, porque uma das questões que eu fico comigo, né, que eu já ouvi até de outros autores que trabalham com futebol, é que muitas vezes o próprio público que a gente lida, que entende até dessa questão, né, da pesquisa científica, mas por estarmos falando de futebol, muitas vezes se cai num certo clubismo por parte, né, mesmo, né, das pessoas que trabalham com futebol, né, como objeto científico, né? E uma das questões que eu fico me perguntando é muitas vezes isso: será que se eu abordar só um clube, né, qual a chance das pessoas compreenderem o meu trabalho não como algo que possa ser, digamos, talvez generalizado, não necessariamente essa palavra, mas talvez se encaixe melhor agora, né? Aquele fenômeno que eu estou estudando, né, se ele vai poder ser generalizado de certa forma, em certos aspectos, para outros clubes, né, ou ele só ser, digamos assim, um estudo de caso, né? Então é um pouco disso que eu fico me conflitando. Eu queria que você, por favor, né, pudesse falar dessa sua experiência, professora. Obrigado. Vamos lá? Então, posso... Gente, muito obrigada pelas perguntas, são ótimas perguntas, na verdade. E, assim, né, nem tenho respostas, vou mais, né, conversar, assim, e falar um pouco sobre essas questões, assim. Fábio, que legal, que eu lembro de você, eu lembro dos meninos falando também de você, assim, você foi bem importante, inclusive acho que você colocou eles em contato com outras pessoas, né? Esse trabalho, sim, acho que é Isso mesmo. Isso, eu lembro muito deles falando, assim, você ajudou no contato com outras pessoas. É um trabalho de 2018. Na comunicação, a gente tem essa possibilidade do TCC, ele tanto ser uma monografia quanto ser um trabalho prático. E aí o trabalho prático, ele tem um relatório também, né, assim, reflexivo, mas é uma ideia de ter um produto comunicacional como resultado do TCC, assim, né? E foi esse o caminho que os meninos tomaram com esse livro, assim, né? Então, o livro-reportagem, né, um livro-reportagem, ele é o resultado, né, do TCC deles, e eles buscaram aí tentar reconstruir essas memórias, né, de membros, né, da Galocura e da Máfia Azul, um pouco pensando aí, né, nessa trajetória dessas duas grandes torcidas, e como que a gente tem muito pouca coisa, né, em termos acadêmicos, né, e mesmo jornalísticos, sobre essas duas instituições, assim, né. E aí, enfim, né, foi um esforço, eles foram um dos meus primeiros orientandos, assim, então foi muito legal, né, você chega, pesquisa, né, culturas torcedoras, aí vem os alunos querendo fazer, né, um livro sobre Galocura e Máfia Azul, assim, então foi um trabalho muito, muito legal, assim, né, de orientar. Eu acho que a sua pergunta é muito boa, tá, Fábio, de pensar que eu diria que são essas performances, assim, né, na internet dessas instituições, né, como que você tem um discurso ali que é muito diferente das práticas, né, que de alguma forma acontecem longe dos espaços de visibilidade, né,
Então, claro que sim, né? Assim, a gente não trata exatamente, né, essas interações, né, na internet como a verdade ou uma fala, vamos dizer assim, genuína, né, das pessoas, mas a gente trata, em geral, na comunicação, a partir desse conceito de performance, de como que esses torcedores ou essas instituições, né, eles estão, de alguma forma, né, se apresentando de uma determinada maneira, que tem uma dimensão estratégica, inclusive, né, e que não é possível exatamente falar certas coisas nesse espaço de visibilidade. Como que a gente trata isso? Assim, pelo que eu me lembro, a gente fez uma pesquisa que eu acho que isso ficou mais forte, que foi uma pesquisa sobre os movimentos contra o futebol moderno. Assim. E aí a gente olhou para páginas no Facebook e as discussões, né, que de alguma forma aconteciam ali naqueles posts que estavam sendo publicados naquelas páginas. E aí isso ficava um pouco claro nas tensões que os posts das torcidas, né, ou dessas páginas, encontravam na resposta das pessoas, assim, nos comentários das pessoas. Eu acho que ficava um pouco mais, vamos dizer assim, visível essas tensões, muitas vezes internas, né, desses grupos, e entendimentos diferentes também sobre o que seria, né, ser contra esse futebol moderno e tudo. Então, eu acho que é isso, assim, eu me lembro mais dessa, assim, mas em geral, né, quando a gente olha para essas, né, essas, enfim, mensagens, posts, comentários, etc., a gente olha a partir dessa noção de performance, entendendo que, né, as pessoas, elas, né, performam certas personas, certos personagens nas redes, assim como as instituições também, né, tem que, de alguma forma, tratar certas questões de uma determinada forma. Tanto as torcidas organizadas, quanto os clubes de futebol também, né, assim, então, claro que todo mundo vai postar lá a mensagem no Dia das Mulheres, né, e aí, ali, de alguma forma, é o momento em que, né, a instituição precisa se mostrar, né, uma instituição moderna, né, uma instituição que está acompanhando, né, a movimentação em torno de si, mas que tem muito disso, assim, né, de uma certa performance, né, de uma visão progressista da sociedade, ou alguma coisa desse tipo, assim. Então, talvez o que eu te sugeriria, tá, Fábio, é pensar a partir dessa ideia, assim, da performance, que está lá no Goffman, que está em outros autores depois que vão dialogar com Goffman, e que tem bastante literatura que vai trabalhar com redes sociais, com internet, com interações da internet, que vai pensar nessas conexões justamente com essas performances, nessa construção, né, do eu nas redes. Vamos lá, pergunta da Marina. Essa pergunta não tem resposta não, Marina. Muito difícil, né? Muito difícil, né, a gente pensar nessa constituição de uma memória, né, e pensando essa coisa, né, desses grupos, né, e aí, assim, na comparação com outros agrupamentos, né, e como que as dinâmicas são diferentes, né, e nesse momento, assim, contemporâneo, que eu acho que ele tensiona ainda mais, né, então é isso que você falou, assim, né, tá em todo lugar, mas não tá em lugar nenhum ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho que aquela coisa que eu falei dos rastros, talvez seja a única coisa que eu pensaria, tá? Nessa constituição dessa memória, assim. Então, eu não falei muito disso aqui, mas quando eu fui olhar para esses, né, para esses torcedores, né, e aí com foco na torcida do Atlético, eu fui atrás desses rastros, sabe? E aí, por exemplo, né, eu falei um pouco do Orkut, falei um pouco do Twitter, mas lá na minha tese eu falo um pouco de antes, assim, e tento pensar em como que esses torcedores estavam utilizando vários espaços digitais, assim, desde a década de 90, assim, só que, de alguma forma, isso não aparece muito nas pesquisas, assim, né? Então, de novo, usei o Internet Archive, que é essa ferramenta que é maravilhosa, tá, gente? Eu, particularmente, acho incrível o tipo de coisa que a gente consegue fazer com ela, para recuperar conversas de torcedores que se reuniam em listas de discussão, né, com listas, como essas listas de e-mail que a gente tem, mais ou menos, né, parecida com aquilo ali na década de 90, assim, né, do Atlético, que é o que é conhecido, a NetGalo, vocês já ouviram falar dessa? Né, depois ela virou um agrupamento formalizado, vamos dizer assim, mas, assim, né, a origem é justamente esses
grupos de e-mail, né, listas de e-mail, que também estavam presentes em outras torcidas, assim, né. Então, assim, você vai em busca de rastros, e aí eu encontrei, assim, sabe, trocas mesmo de conversas dessa NetGalo. Depois tem o Orkut, e a gente também consegue, né, buscar esses rastros ali. E depois, vamos dizer assim, nessa outra fase, que é uma fase, né, acho que hoje é muito fragmentada, né, assim, então você tem várias redes. E aí, quando eu fui conversar com esses torcedores, Marina, eu perguntava para eles, sabe, desse histórico deles, eu queria saber um pouco, assim, o que vocês fizeram antes, né, E aí, o que eu tinha percebido, assim, que muitos deles faziam parte dessas coisas todas, assim. Então, tinha alguns torcedores que estavam ali na casa do, né, 35, 40 anos, que se lembravam dessa coisa dos e-mails, e que depois participavam da comunidade do Atlético, e eram os mesmos torcedores que eram, de alguma forma, esses líderes ali na, né, 2014, que é quando eu faço meu trabalho de campo. Assim, não é uma resposta não, tá? Mas eu acho que essa coisa dos rastros... Mas é isso, né? Esse momento, ele diz do momento contemporâneo mesmo, assim, né? E eu acho que essa... Não sei, assim, em termos de... do que a gente consegue... pensar e recuperar e ter de registro, sabe? Talvez esse momento contemporâneo a gente tenha mais registros, mas esses registros muito dispersos, que são difíceis de localizar, difícil da gente identificar mesmo, né, onde que as coisas estão acontecendo, assim, né? E isso é uma coisa ali da minha pesquisa, porque, assim, o momento anterior estava muito focado no Orkut, a gente usava muito Orkut. De repente, naquele momento, a gente não sabia mais onde que estavam as coisas, estava tudo acontecendo em vários lugares, e eu acho que isso se intensificou agora, assim, né, com as novas plataformas, né, e, enfim, fica mais difícil ainda. Eu falo demais, gente, vou responder muito rápido o Guilherme aí. Ótima pergunta também, tá, Guilherme? A Ana caiu? Acho que foi ela, não fui eu não, né? Eu acho que ela deu uma travada aí. Eu ia até comentar que eu acho interessante que a pesquisa do doutorado dela, quando a gente fala dessa coisa de pesquisa, que pesquisa fica datada, né? Quando a gente fala de estudo dessas plataformas, então a velocidade disso é monstruosa, né? E que a própria tese dela é um registro de um momento ali, né? Bem interessante, mas que é um momento que não é mais, se a gente for pensar os torcedores na rede, já não é mais o que é vivido, né? De Orkut, de Twitter, enfim, o web rádio, né, que ela fala, mas é interessante que é um registro, né, desse momento, assim, então, eu acho que ela voltou em uma outra janelinha ali, ó. Voltou? Tá aí. Eu estava conversando com você enquanto você não estava aí, mas pode continuar respondendo, Guilherme. Caiu a luz, tá vendo? Tá piscando aqui em casa. Eu ia falar que a pergunta do Guilherme é muito boa, e foi uma decisão também, sabe, Guilherme, no momento ali do doutorado, que eu não me arrependo, assim, né, porque eu acho que gerou muitas coisas muito interessantes. O que eu acho, assim, eu acho que é possível a gente trabalhar com o clube e não ser um estudo de caso. Eu acho que é possível a gente não exatamente buscar generalizações, assim, né? O tipo de perspectiva, né, que eu tenho trabalhado hoje em dia não é exatamente em busca de muitas generalizações, assim, mas buscar costuras, né? Entender que certos processos e certas dinâmicas não são únicas, né? De uma certa, né, cultura torcedora. Eu pesquiso majoritariamente futebol, mas assim faço muitas conexões com outros esportes e a gente vai percebendo assim, né, que Agora vai ser com suspense. O Silvio também caiu, reparei aqui. Acho que travou aí também. Tá tudo bem em Belo Horizonte, gente? Daqui a pouco ela volta. Até porque, pelo que eu entendi, ela tá no 3G, né? 4G, 5G, sei lá que G agora.
ver se caiu a luz, está piscando a luz lá. Agora caiu de verdade. Mas eu acho bem interessante ler sobre esse passado recente, né, no sentido que eu estava falando aqui. Eu vou continuar falando, então, gente, porque ler sobre esse passado recentíssimo, assim, né, e quanto que a tese dela, por exemplo, continua produzindo sentidos interessantes para a gente pensar a atualidade, né, por mais que essas plataformas que ela tenha pesquisado já tenham se tornado, de uma certa forma, ultrapassadas, não existam mais, né, que esse pessoal tenha migrado, né, tenha feito esse movimento de migrar de plataforma, de formato, né, de mídia. Continua sendo algo muito... Quem que vai voltar, Luísa? A Ana, né? Ah, não. Mas eu acho que assim, para além das plataformas, a forma com que se transformou as nossas relações com as redes sociais, assim, né? Tipo, a gente está num momento... E aí, nessa questão aí de pandemia, de isolamento e tal, mudou mais ainda. Então, acho que a gente está num processo bem diferente, assim. Era muito melhor, né? Muito mais acelerado e muito mais difícil de distinguir essas fronteiras mesmo, né? Assim, a gente vai ver aí na geração dos filhos do Silvio, né, Silvio? Os efeitos disso, né? Quais que são as mudanças, porque eu mesma já sinto, assim, eu não sou uma senhora tão antiga assim, né? E eu já sinto umas dificuldades com essa aceleração, né, dessas relações, né? A Aira está falando alguma coisa que não existe mais futebol sem internet, exatamente, né? Tudo conectado. Sou não, Aira, sou uma mocinha ainda. Oi, Carol, estabilizou aí? Gente, né, uma mesa sobre internet, e a luz da internet. Mas a gente está conversando aqui enquanto você se equilibra aí nas redes, mas pode continuar. Eu estava respondendo o Guilherme, né, mas falar isso, assim, tá, Guilherme, eu acho que a gente pode fazer costuras, e não necessariamente buscar generalizações, mas justamente pensar, assim, objetos mais específicos e as conexões com outras culturas, né? Então, por exemplo, né, a gente está lendo aí um bocado sobre as representações das torcedoras. E a gente lendo, né, as autoras australianas, e aí tem uma representação muito interessante no Brasil, que é dessas torcedoras símbolo, que são geralmente, né, essas mulheres mais velhas, né, aqui em Minas, representada aí pela, né, Salomé, pela vovó do Galo, pela dona Zuzu, e que, assim, a gente está lendo lá e o pessoal da Austrália falando de como que as torcedoras, né, essa representação, ela está presente lá no futebol, lá na Austrália, assim, né, e em outras modalidades na Austrália também. Então, é algo comum, assim, nessa literatura, que não está falando sobre o contexto brasileiro, não está falando necessariamente sobre futebol, mas que está presente, assim, né. Então, eu acho que é possível fazer essas costuras sem, né, tentar exatamente generalizar, mas buscar, né, mesmo que seja nessas especificidades, esses pontos de conexão. Então é isso, eu pesquisei majoritariamente o Atlético, mas assim, tento falar também, né, de outras iniciativas, de como que aquilo ali não dizia respeito só ao Atlético, como que a gente tem projetos, né, de web rádios, de canais de torcedores, etc., né, dedicados a todos os clubes, e fazendo um pouco dessa costura, não necessariamente analisando, né, em detalhes, mas mostrando essas conexões. Ótimo, Carol. Temos mais 2 perguntas aqui para essa próxima rodada. O Luiz Carlos pode abrir o microfone para fazer a pergunta, e depois a Daniela também tem uma para você. Então, boa noite, parabéns, Ana Carolina, pelo trabalho.
Eu quero também parabenizar o Silvio aí pela equipe que ele tem aí, vocês todos trabalhando, né? Para mim, a minha intenção de poder participar aqui hoje foi bem que, primeiro que eu vi a chamada no Instagram, eu falei, hoje dá tempo de assistir, que normalmente pegava dia que não dava para assistir. Aí eu consegui mandar para alguns alunos, né? Mas hoje a gente estava em competição lá dentro do Instituto, então acho que alguns não conseguiram acompanhar. Depois eu recebi até umas mensagens aqui. Mas eu queria chamar a atenção para alguns detalhes a respeito do que você falou, que recentemente eu tive um TCC lá a respeito do futsal feminino, né? Que eu participo bastante dessas atividades ligadas ao esporte universitário, né? E essa questão de gênero e a participação do esporte feminino, muitas vezes existe uma certa dificuldade até de incentivo. Quando você abordou aí, gostei bastante da forma como você trabalhou, por ter uma dificuldade de trabalhar com questão qualitativa, eu gosto muito do quantitativo, eu brinco com o pessoal, incentivo todo mundo, mas não é muito minha praia, né? Eu gostei principalmente por isso, pela oportunidade de vir aqui, de acompanhar o que vocês estão fazendo, de poder divulgar esse acesso para outras pessoas e não te plagiar, mas te utilizar de base para que as pessoas desenvolvam, que seja num primeiro momento no TCC, que depois avancem para uma pós-graduação, para um mestrado, para um doutorado, porque eu costumo falar o seguinte, desculpe meu esquecimento aqui, o grupo ele faz parte do programa de mestrado, de pós-graduação em Estudo e Lazer? O meu grupo, o GFUT é do lazer, né? Da EFET. Isso. E o meu é da comunicação. Então, a gente está em outra faculdade, né? Mas na mesma universidade. E por que eu chamei a atenção para essas duas áreas? Eu lembro do Silvio de lazer lá de Viçosa, né? E assim, eu passei lá, não fui aluno dele não, mas conheci ele lá. E eu cheguei a fazer disciplina aí, eu ia avançar para o doutorado em estudo e lazer, mas por força do destino encaminhei para outra área. E eu queria era isso, eu quero dar essa visibilidade para o tipo de trabalho que vem sendo desenvolvido, porque às vezes, para quem está no interior, para quem não tem tanta facilidade de ter esse acesso, não tem o conhecimento do tipo de trabalho que é. Né? E seja no futebol, seja em qualquer outra atividade, a possibilidade de você trabalhar com lazer é algo muito importante e que vai favorecer novos trabalhos. Gostei da temática. Você tocou num ponto, na hora que a gente estava discutindo, que você estava cai não cai na internet aí, as meninas comentaram a respeito da situação do Orkut, né? Então, mas o Orkut é muito passado, não sei o quê. 2020 para cá, nós aceleramos a jato, né? Então, eu sou ferrenho defensor de site, mas sei que as redes sociais funcionam como uma mola mestra para poder alavancar o acesso à informação. Então, eu acho que isso é uma oportunidade que a gente tem de poder presenciar esses trabalhos de vocês, né, presenciar o tipo de atividade que vem sendo desenvolvida e como incentivo, seja na área de comunicação, até pelo fato de ser um programa interdisciplinar, né? Interdisciplinar, e poder desenvolver várias áreas, mas eu vim aqui com essa intenção de poder trazer, poder depois encaminhar e motivar estudantes da nossa área lá da educação física para que vejam a possibilidade de progressão de estudos em temas que às vezes, que é coisa mais gostosa do que falar de futebol, né? E para quem gosta, para quem é cruzeirense deve estar te xingando, né, Carolina? Mas para quem é atleticano tá rindo uma orelha na outra, né? Eu fico feliz de ver essa apresentação como incentivo e como possibilidade de levar as experiências de vocês para meus alunos. Eu falo que eu devo estar mais uns 8 anos, eu racho fora, mas essa turma que está chegando, eu quero que a turma tenha gás e queira avançar com os estudos. Porque quem acomodar com o estudo está fora do mercado. Quem acomodar com o estudo é um profissional que vai ficar segundo plano. Então, essa possibilidade de desenvolver pesquisa em algo que é tão prazeroso quanto o futebol, quanto o lazer, é a oportunidade que as pessoas têm de poder desenvolver seus estudos e alavancar profissionalmente. Né? O que eu falei, quando você citou o qualitativo eu tenho mais dificuldade, mas gostei do formato como você desenvolveu, e volto a falar, não plagiar,
mas necessariamente usar a sua referência para poder estimular alunos que queiram fazer trabalho com o futebol, utilizando uma linha de pensamento sua, mas talvez algo mais atual, algo mais próximo da nossa realidade, em função do que aconteceu com a pandemia, e que com certeza vai ser um estímulo para quem está chegando. Eu quero ter mais mesmo a dar os parabéns para vocês e a agradecer a oportunidade de poder participar aqui. Obrigado. Oi, boa noite. Vocês estão me escutando? É que a internet aqui está oscilando. Eu moro na zona norte do Rio de Janeiro e tem que contextualizar que está tendo operação aqui perto. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. Eu fiquei super animada quando eu vi, porque eu preciso dizer que a Ana Carolina fez parte da minha decisão em fazer mestrado e doutorado. Eu lembro na graduação, eu tenho aqui, calma aí, do meu ladinho, que ela botou na contracampo aqui, e norteou minha pesquisa. Acabou que eu entrei no mestrado e não pesquisei sobre produtividade na digital, acabei trabalhando mais com a representação da Dulce Rosalina, enfim, outros assuntos. E eu fiquei um pouco na dúvida, são, na verdade, 2 pontos, que seria quando você falou sobre torcida livre, essa conceituação de torcida livre, e a outra seria mais voltando para a pergunta do Silvio, nesse contexto pandêmico, e a gente está falando aqui o tempo todo que se acelerou um pouco mais o uso da internet, da rede social, e parece que está tudo mais acelerado, o quanto isso impacta na cultura do torcedor, principalmente nesse contexto pandêmico em que a gente voltou a ter jogo, voltou a ter a modalidade esportiva, voltou a ter o Campeonato Brasileiro sem a torcida. Então, o quanto esse contexto impacta na rede social e nessa dualidade que existe entre o torcedor de verdade, aquele que vai a campo, e o que você fala dessa perspectiva do online e offline. Ô, Carol, deixa eu emendar uma pergunta para ficar 3 nesse bloco, e aí acho que a gente pode até fechar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas mídias digitais no avanço, no desenvolvimento que a gente está tendo da categoria feminina no futebol, assim. Acho que a gente está num momento, né? Claro que com todas as questões aí, a gente pode questionar uma série de coisas sobre essa tal dessa obrigatoriedade, mas a gente teve uma reformulação aí de campeonato nacional, algum incentivo vindo da FIFA, a própria Conmebol também fazendo alguma coisa, mesmo que a gente questione o que é efetivo em relação a isso. Mas, assim, a forma com que essas redes sociais têm impulsionado também, ou não, né, do seu ponto de vista, esse desenvolvimento dessa categoria. Se você puder falar um pouquinho. Gente, eu tô no celular, eu não fui anotando, tá? Se eu esquecer, você me ajuda aí, viu? É Renata, né? Isso, eu mesmo. Tá, vamos lá. Então, é Luiz, né, que foi o primeiro, né, que falou. Ô, Luiz, eu não né, eu tava fora a hora que você estava conversando aí sobre o Orkut. Mas eu acho, assim, que não existe isso de rede velha, sabe? Enfim, objeto velho, né? Questões que já passaram, né? Eu acho que a gente só compreende o contemporâneo se a gente tem em mente um pouco, assim, o que aconteceu antes, assim, né? Então, eu acho que, assim, o Orkut, ele fala muito sobre essas trajetórias, assim, né? E aí, de repente, né, por exemplo, se a gente chega, né, no caso da minha pesquisa, você olha lá, né, para essas lideranças torcedoras que eu analisei, e se não se compreende o que tinha antes, ali parece que eles emergiram ali, né, assim, que foi o Twitter que, de alguma forma, né, foi irresponsável, ou então, né, essa coisa meio dispersa, então, como que eles, né, usavam várias, e continuam usando várias redes. Mas não, assim, várias dessas figuras já estavam aí, assim, né? Então tem uma certa continuidade também, sabe, que eu tô querendo dizer? E eu acho que, né, a gente tem, na comunicação, isso é um problema sério, porque a gente tem uma mania de querer estudar o mais contemporâneo, assim, você não é da comunicação, mas esse é um problema típico da comunicação, tá? Da gente sempre querer, né, estudar a novidade, e eu acho que, né, como a área está muito ligada, inclusive, né, justamente a esses novos meios, né, enfim, tem uma pegada de sempre olhar para a novidade
que é muito problemática para alguns objetos, assim, e eu acho que foi isso, assim, eu sou defensora de como é importante, tá, a gente olhar para outros lugares, e mesmo quando a gente fala de redes sociais, assim, né, então, aí, né, assim, agora só vai poder falar do TikTok, por exemplo, assim, não, né, tem um monte de coisa que aconteceu antes do TikTok, né, e que de alguma forma explica, né, essas dinâmicas contemporâneas, né. E aí, assim, os não atleticanos fiquem satisfeitos também, porque a gente analisa diversas coisas, né? O pessoal estava brigando comigo lá, o pessoal atleticano do grupo, que a gente, né, tá analisando o podcast das Marias, e aí estava no Spotify de todo mundo do ano passado, o que eles mais ouviram no Spotify foi o podcast das Marias. Todo mundo, né, um grupo de uns 4 atleticanos transcrevendo e escutando, né? Então, eu acho que, assim, eu não falo do Atlético, assim, específico, sabe, assim, é meu objeto empírico, muitas vezes mas eu não estou falando só do Atlético, eu não estou falando só sobre a cultura torcedora dos atleticanos, assim, e atleticanas, eu estou falando de um fenômeno que eu acho que vai além do Atlético. Assim, muito da escolha do Atlético, até lembrei aqui do que o Guilherme tinha falado, se deu por uma questão de acesso, assim, né, eu sou mulher, eu conversei majoritariamente com homens, assim, né, então, eu não tenho condições de entrevistar torcedores de outros clubes, para ser sincera, assim, é muito mais fácil, né, para mim, ou muito mais acessível, eu conversar com torcedores atleticanos, que eu consigo, de alguma forma, né, administrar a conversa mesmo, né, consigo entender, né, as coisas que eles falam, consigo entender, né, as referências. Imagina para uma mulher conversar com um torcedor de um outro clube, assim, é muito difícil, né, foi muito difícil mesmo conversando com torcedores do Atlético. A pergunta da Daniela, né? A Daniela falou um pouco sobre... Vamos lá, gente, me lembra aí, Renata, ou a Daniela. Daniela, se puder falar, porque na sua pergunta a minha internet travou. Então, eu perguntei mais sobre o conceito da torcida livre e depois sobre esse contexto pandêmico de acelerar e quanto isso impactou na cultura do torcedor. Desculpa o áudio, meu filho está vendo o vídeo do Vasco. Ótimo, Daniela. Que bom que você mencionou, né, o trabalho aí da Contracampo. Fico muito feliz, assim. Então, vamos lá, as torcidas livres, né? As torcidas livres, elas estão aí nessa mesma coisa das torcidas queer, né? E elas basicamente estão questionando questões de gênero, mas estão questionando muito focadas na questão da binaridade, assim, né? E aí eu acho que elas, como eu falei, essas torcidas, elas estão articuladas, né? Então, você tem agrupamentos que eles trabalham essas diferentes demandas, diferentes pautas, diferentes discursos, mas você tem também, entende, entradas diferentes. Então, eu acho que nem toda, né? Por exemplo, o coletivo feminista, necessariamente vai pensar, né, a questão de gênero e questionar, né, o binarismo, não necessariamente, né? Eu acho que as torcidas, né, queer e torcidas livres, elas vão trabalhar mais a partir dessa entrada de gênero, assim, né? Então, pensar questões para além da questão das mulheres, né? E para além dessas divisões, né, que são muito fortes no esporte, né? Assim, se o binarismo organiza a nossa vida como um todo, ele ainda organiza mais ainda, vamos dizer assim, né, o contexto do esporte, assim. Então, são essas torcidas, tá, que eu tô de alguma forma... E aí não é minha, não, tá, essa expressão, assim, é porque algumas dessas torcidas realmente se denominam de torcidas livres, né, o queer, e aí é isso, assim, a diferença em alguma medida. Sobre o contexto pandêmico, pois eu não acompanho, eu vou te falar que eu não estava coletando dados, sabe, durante esse período aí, né, em torno das culturas torcedoras em particular, mas é uma dinâmica muito diferente, né, porque aí efetivamente, né, é como se tudo se desse ali, né, naquele espaço. Mas assim, né, a nossa necessidade de estar presente, ela é tão grande que olha todas as estratégias dos clubes, assim, de alguma forma conferir uma certa presencialidade dos torcedores no estádio, assim.
estou pensando lá, né, nas estratégias de colocar aqueles bonecos, né, na arquibancada, né, de alguma forma estabelecer conexões com os torcedores que estavam em casa, né, então a gente viu também, né, telões, coisas que de alguma forma utilizavam tecnologia para trazer as pessoas para aquele espaço, né. Então eu acho que tem uma dinâmica aí que eu acho que foi bastante diferente, né, do momento não pandêmico, né, e que talvez questões que estão presentes nesse contexto, vamos dizer assim, no momento normal, elas se intensificaram e ficaram mais evidentes, entende? Do que nesse momento que a gente, né, vamos dizer assim, retornou para os estádios e tudo. Então, eu não monitorei para te falar com clareza, tá? Então, né, não tenho exatamente uma resposta, mas eu penso muito nesse sentido, assim, de intensificação de certas dinâmicas, mas, ao mesmo tempo, um reconhecimento da importância da presença, um reconhecimento da importância, né, dos espaços, né? E aí aqui em Belo Horizonte em particular, né, e aí falando mais como torcedora do que como pesquisadora, né, eu fiquei praticamente, né, 2 anos sem sair de casa. O primeiro dia que eu saí da minha casa, né, para vivenciar, vamos dizer assim, né, a multidão foi para ir para o estádio, assim, né, e muito porque, né, como atleticana, era como se, assim, né, o risco quase que, né, nesse momento eu vou precisar, né, vivenciar esse risco, porque senão, né, pode demorar mais 50 anos, né, gente? Mas eu acho que era e aí eu acho que é isso, assim, a coisa da presença, como ela é importante, né? Oi, deu uma coisa que pareceu que tinha caído de novo. Mas eu, assim, né, sem monitorar, eu diria isso, assim, que nos ficou evidente o quanto a presença é importante para a gente compreender esse fenômeno, mesmo que o nosso consumo seja, né, altamente mediatizado do futebol, eu acho que nos mostrou a importância, inclusive para as dinâmicas de jogo, assim, né, coisas... a gente percebe, né, esses processos de mediatização, mas a gente percebe também a importância da presença. E da Renata, sim, muito importante, eu acho, pelo menos em termos de mídia e de visibilidade, tá? Eu acho que tem um investimento, inclusive o investimento da Globo, em particular, que é um investimento mercadológico, né, de entender que a modalidade pode ser explorada comercialmente, né? E aí eu acho que tem uma questão muito importante, que é justamente as possibilidades, assim, né, que a internet, vários né, assim, das ferramentas e plataformas, né, que a gente associa a ela, trazem para o consumo de certos objetos culturais, e possibilitando várias coisas, assim, né? Então eu vejo tanto esses projetos de mídia alternativa que não existiriam se não fosse assim, porque, né, você tem condições de produção de mídia que são facilitadas, né? Você tem um acesso, vamos dizer assim, aos meios de produção de mídia que é facilitado contemporaneamente. Você tem outras dificuldades, tá? Mas isso em particular possibilita, né, a existência de projetos como Vibradoras, né, assim, que né, de alguma forma é fruto desse contexto, né, desse contexto em que você tem uma diversificação, né, dos modos de produção mesmo, e de quem tem acesso a esse espaço, né, de visibilidade. É claro que é um espaço de visibilidade limitado em comparação, né, com outros, mas que são fenômenos que estão, né, projetos que estão ligados, sim, a esse contexto. Além disso, eu acho que tem uma importância muito grande, né, para as mulheres e para as torcedoras, e aí que a literatura, né, vai explorar, que são justamente as possibilidades desses espaços, né, da gente ter formas de sociabilidade em que as mulheres se sintam protegidas, assim, em alguma medida. Então, você vê, né,
uma literatura tanto nacional quanto internacional, que vai olhar para esses fóruns, grupos, páginas, grupos no Facebook, grupos em outros espaços também, e como que as mulheres, de alguma forma, né, encontraram formas de se reunir, que no momento inicial, né, pode ser muito mais sobre sociabilidade, mas que vai culminar em várias outras coisas. Por exemplo, o Vibradores, ele sai de um grupo do Facebook, e aí você tem ali uma junção de mulheres, né, que tem uma relação com a comunicação, né, e que daquele grupo que era formado por questões de sociabilidade, você tem uma outra coisa. Você tem todos esses agrupamentos, esses coletivos, né, de mulheres, que também muitas vezes vão emergir desses lugares de sociabilidade. Então, justamente porque elas estão juntas e estão processando, né, danos, formas de opressão que são conjuntas, porque a dimensão política também, né, da opressão, ela fica mais evidente. Então, também, né, assim, esses agrupamentos, eles também são frutos desse contexto contemporâneo, né, desse sistema midiático contemporâneo, em que a gente tem a possibilidade, de alguma forma, né, desses encontros e desses espaços, vamos dizer assim, protegidos, sabe, em alguma medida, você tem tanto, né, frutos, né, políticos claros, quanto essa coisa, né, desses projetos, né, de produção, né, de mídia, que são muito importantes, assim, né, veja o que o Vibradoras, né, representa hoje, assim, no contexto midiático brasileiro, né, e aí eu acho que é isso, assim, mesmo que a gente possa pensar que são espaços de visibilidade reduzida em comparação com outros espaços, ainda assim, né, tem dinâmicas muito importantes acontecendo nesses lugares. Vai, pode falar, Marina. Nossa, só um comentário que nem tem tanto a ver com futebol, não, mas tem a ver com a nossa conversa aqui. A Renata comentou um negócio aqui comigo no privado, que eu lembrei, um amigo meu recentemente teve Covid, né, depois, e mesmo com 3 vacinas, etc., ficou meio mal, assim. E aí a gente estava conversando sobre essa situação de que depois que a gente começa a se relacionar de outro modo, né, com essa questão do vírus e da circulação e etc e tal, como que é difícil a gente retornar para esse estado de não poder mesmo sair de casa de jeito nenhum, né? E aí, em um determinado momento da conversa, ele virou para mim assim, pois é, eu até voltei a jogar The Sims para ver se eu saio um pouco de casa, porque era a maneira que ele teve, né? A maneira que ele encontrou dentro da angústia, da ansiedade dele de viver esse momento de sair de casa. Aí eu fiquei lembrando disso. Essas relações online aí, né? Sim, sim. E do consumo, assim, só para fechar, tá, gente? Que já está muito tarde. Em termos de consumo, assim, né, de futebol, eu passei esse período na Austrália, né, então vivi 5 anos lá, né, e estava meio que acostumada a lidar com essa coisa à distância, assim, né, porque foi à distância durante 5 anos, né, e aí eu me vi retomando, assim, né, práticas que eu, né, tinha na época que eu estava na Austrália, assim, de, por exemplo, né, conversar no WhatsApp, a gente não usava o WhatsApp exatamente, mas assim, de conversar com o WhatsApp com meu pai, naquela coisa durante o jogo, sabe? Porque a gente não pode mais estar junto, não dá pra gente reclamar do Galo junto, não dá pra gente celebrar junto. Então a gente está aqui, né, nesse espaço que é o que é possível, né, para falar do jogo, assim, né? Que são justamente essas práticas, né, no meu caso, isolada, né, né, por escolha própria, mas que, né, eu vi retornando, assim, a gente foi encontrando táticas mesmo de lidar, né, com esse isolamento, mas muito difícil, né, aí você vai para a Praça 7, né, e a única pessoa de máscara na Praça 7, né, enfim... Experiências compartilhadas, Carol. Foi exatamente assim. Retorno ao Mineirão, você olhava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estava em pânico. O orgulho da OMS, como diria a Mariana Mandetta. A primeira lá no jogo do Palmeiras, só ela de máscara, e ela de pé. E aquela experiência de não posso tomar nada, beber nada, não queria nem beber água, não quero tirar a máscara. Desse jeito. Mas acho que a gente pode encerrar aqui, não tem mais nenhuma questão inscrita, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, mas acho que a gente encerra, né? Tá, então, Carol, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, acho que foi ótimo, foi assim,
super prazeroso, nem vi a hora passar, você que falou que estava tarde, quando eu vi que já era 9 horas. Eu falo demais, eu tenho que... Não, mas tá tudo certo, assim, acho que foi super proveitoso, acho que a gente teve uma discussão bem legal também, para além da sua fala, né, acho que o pessoal também participou e acho, foi bem interessante. Queria agradecer mais uma vez, lembrar a todos que estará disponível no YouTube daqui a algum tempo, quando a gente tiver, né, a edição e tudo mais. E para quem não respondeu o formulário e precisa, né, e quer certificado, aí no grupo ainda tem um tempinho para poder fazer isso. Está no chat, ainda tem um tempinho para fazer isso. Silvio, quer falar alguma coisa? Agradecer a todo mundo pela presença, né? Dizer que esses encontros têm sido maravilhosos e a Carol jogou o nível ainda mais para cima, assim, né? Foi muito bacana. Agradecer muito a você, Renata, Marina, aí, por todos esses bastidores, né? E a gente continua aí esse projeto, né? Sempre a gente normalmente está fazendo isso na última segunda-feira do mês, né? Mas aí, em função das férias que vão entrar, a gente antecipou. E a gente continua isso no segundo semestre, né? Tá bom? Então, Carol, estamos aí junto, tá bom? Então, o GeFute está sempre aí com você e você com a gente, beleza? Obrigadão. Obrigada, gente. Parabéns aí, Marina e Renata, viu, pela condução. Muito legal mesmo. Que bom que, enfim, que vocês estão, né, registrando, assim, né? E eu acho que é muito legal ficar registrado, que as pessoas possam assistir depois e tudo. Gente, um beijo, viu? Boa noite. Boa noite. E aí, só lembrando, quem está vindo aqui primeira vez, hoje a gente teve um público até grande, para ficar ligado lá, a gente sempre divulga nas redes do GeFute, todo o GeFute convida. Então, agora a gente tem um recesso da UFMG, mas depois a gente volta com outros convidados aí para a gente fazer debates bem legais. Boa noite, gente. Obrigada.